Nesse último jogo contra o Santos, o Pedro se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século, ao lado do Gabigol, e já é o quarto maior artilheiro do Maracanã, com 112 gols. E nesse mesmo dia ele também deu esse belo Eternovien Denise, esse lindo lençol. Vamos ver aí qual é o top 5 maiores artilheiros do Flamengo no século e seus números. Hoje, o quinto lugar fica com o Renato Abreu, ele que foi o maior artilheiro do século do Flamengo durante 8 anos. O Gabigol só foi passar ele em 2021, exatamente em abril de 2021, 5 anos atrás, no jogo do Flamengo e Palmeiras na Supercopa, onde o Flamengo foi campeão da Supercopa de 2021. Então o Renato Abreu ficou sendo o maior artilheiro de 2013 até 2021, foram 8 anos aí na hegemonia. Ele tem 271 jogos e 73 gols, uma média de 0,27, um gol olímpico, 25 gols de falta e 17 de pênalti. Ele fez mais de 40 gols aí de bola parada, sendo mais da metade gols de falta. Insano. Lembrando que o Urubu Rei era um meio-campista praticamente volante, né? O quarto lugar fica com o Arrascaeta. É o gringo que tem mais jogos pelo Flamengo e também tem mais gols e mais títulos. Ele tem 370 jogos, nesse momento 102 gols. Uma média de 0,27 também, igual a do Renato Abreu. E ele fez apenas 8 gols de pênalti com bola rolando, 3 gols de falta, né? E vocês acham que o Arrascaeta tem capacidade de passar o terceiro colocado, que é o Bruno Henrique? Vocês apostam aí que na aposentadoria deles quem vai estar na frente, o Arrascaeta ou o Bruno Henrique? O Bruno Henrique, nesse momento, ele tem um total de 113 gols em 355 jogos, uma média de 0,32, um pouquinho acima do Arrascaeta, obviamente que ele é atacante, e ele tem apenas 6 gols de pênalti. Já o segundo colocado, eu botei o Gabigol, porque o Gabigol ele vai ser ultrapassado pelo Pedro, eles estão empatados, embora a média dele é um pouquinho acima da do Pedro. Só que o Pedro tem muito menos minutos do que o Gabigol, né? O Pedro só começa a ter uma regularidade no Flamengo de ser titular mesmo a partir de 2022, ali com o Dorival, mais ou menos. E ainda assim, por exemplo, em 2025 ele teve N problemas, começou no banco diversos jogos, mas falando do Gabigol, ele tem 308 jogos, 161 gols, uma média de 0,52, 40 foram de pênalti com bola rolando. Já o Pedro, ele tem 323 jogos, 161 gols também, uma média de 0,5, quase igual a do Gabigol, com muito menos minutos. E nos 90 primeiros gols que o Pedro fez, ele só tinha feito 3 de pênalti. O Pedro só começou a bater pênalti mesmo em 2023. E ainda assim, hoje, por exemplo, tem o Jorginho e o Arrascaeta que estão à frente dele. Mas ao todo foram apenas 16 gols de pênalti. O Pedro também tem números incríveis, números insanos. E acredito que ele vai chegar no top 5 da história do Flamengo. Acredito que em mais alguns anos aí ele vai passar o Romário. E tô torcendo por isso. E vocês? O que vocês acham?